Nação tricolor do meu coração, antes de mais nada quero deixar claro, não é vídeo de fake news, nem é mera especulação. Eu vou trazer aqui 3 nomes de 3 centroavantes de seleção que têm possibilidade de jogar no Brasil, que estão sem contrato e que podem sim, se o Bahia quiser, receber proposta e vir parar aqui no Esquadrão de Aço. São 3 fichas de 3 atletas que eu separei para vocês, fichas resumidas, e este vídeo vai ser baseado numa matéria muito boa do scbahia.com, da redação, onde eles indicam alguns nomes de centroavante que ainda podem vir para o Bahia. Lembrando antes de mais nada, que o Bahia pode registrar jogadores no BID até dia 15 de setembro. Eu tô falando aqui de jogadores que estão sem contrato, sem clube, portanto podem sim assinar com o Bahia. A gente ficou nessa expectativa de que o Bahia anunciasse algum centroavante para a gente não ficar só com Mingote e Everaldo, mas isso ainda não aconteceu. Então ainda a expectativa continua e alguns desses nomes que eu vou trazer estão sendo disputados por clubes aqui do Brasil. Os 3 jogadores são de seleção e eu vou dar a ordem de prioridade conforme. Vou falar aqui já o primeiro, que é o que eu mais queria que viesse e que eu acho que tem possibilidade, e depois eu vou falando dos outros também. Antes de mais nada, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o canal Bahia Notícias. Aqui temos notícias praticamente diárias. Eu sou o locutor tricolor aqui da cidade de Valença. Eu quero pedir humildemente já o seu like de coração para ajudar a contribuir com o canal. É a forma que você tem de mudar a história desse canal, com like, com a inscrição, compartilhando com os amigos e ativando o sino das notificações. Vamos ao conteúdo sem mais demoras. Vamos lá. O primeiro nome chama-se Islam Slimani. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez você já conheça, mas segue comigo. Ele é argelino, ele é da Argélia, que é um país no norte da África. E detalhe, esse cara de 35 anos, fez agora 35 anos em junho, 1,88 m, 83 quilos, destro e centroavante. Ele é o maior artilheiro da história da seleção da Argélia, só isso. Já está com a idade avançada, fez 35 agora, mas acompanha comigo. Lembrando que se viesse para o Bahia seria uma opção para competir com Mingote e Everaldo. Vamos ver se tem algum cabimento. Detalhe, ó, já adianto para você, o Curitiba está tentando trazer esse cara, né? Já existe, segundo o Rogério Scarione, uma proposta do Curitiba pelo argelino Islamini, e eles deram 72 horas para o jogador responder. Também existem ofertas do mundo árabe e do futebol francês. Como é que é esse jogador? Basicamente a carreira dele na seleção da Argélia começa desde 2013, ele vem jogando desde 2013 até 2022 na seleção da Argélia, né? Inclusive a Copa do Mundo de 2014, lá ele fez 19 jogos, 6 gols e 4 assistências com a camisa da Argélia, que é uma seleção bastante humilde na história do futebol, você sabe disso, está melhorando nas últimas décadas. E aí beleza, vamos falar da história deles nos clubes, e presta atenção nesses números aqui. Ele começa lá no Xeraga, um clube argelino, em 2008, aos 20 anos de idade, ele faz 38 jogos e 19 gols. Beleza, campeonato argelino. Aí em 2009 até 2013 ele vai para outro time argelino chamado Blosdad. E esse time ele fica bastante tempo lá, faz 122 jogos, 43 gols. Vamos lá, 2014... até 2016, ele vai para o Sporting de Portugal. Primeiro time de expressão que ele joga, ele fica bastante tempo em Portugal, no Sporting. 112 jogos do Islam Slimani e 57 gols com 8 assistências. 57 gols no Campeonato Português de 2014 a 2016. Aí, nesse exato momento, em 2017, os caras do Leicester City da Inglaterra puxam do bolso nada mais, nada menos do que mais ou menos 166 milhões de reais. 166 milhões de reais o Leicester City paga pelo jogador da Argélia. E ele joga lá de 2017 a 2018 com 46 jogos no campeonato inglês, 13 gols e 7 assistências. Aí ele continua sendo disputado. Ele vai parar depois no Newcastle
Ele joga pouco lá, são só 4 jogos, e aí ele é comprado pelo Fenerbahçe, da Turquia. No campeonato turco, ele chega por 8 milhões de reais, joga 25 jogos e marca 5 gols. Depois ele vai parar no Mônaco, da França, a custo zero, 19 jogos, 9 gols e 7 assistências. E agora mais recente, que é o que importa pra gente. Vamos lá, 2020 e 2021, joga na França, no Lyon. 37 jogos, 8 gols e 5 assistências. 2022, tudo a custo zero, viu, galera? Então a chance dele chegar assim no Bahia ou no Coritiba chega a custo zero, só paga só o salário. No Sport, em 2022, Campeonato Português, 12 jogos, 4 gols, 1 assistência. Aí no Brest, da França, 2022, 18 jogos, 2 gols, 3 assistências. E agora no Campeonato Belga, por último, que é onde ele estava jogando, na Bélgica, no Anderlecht, da Bélgica, 16 jogos, 9 gols e 1 assistência. Eu acho que um jogador assim chegaria e encaixaria muito bem como uma opção para estar em rotatividade com o Everaldo. É um cara que tem muita experiência, um cara de Copa do Mundo, de seleção, que não treme na frente do gol, já está no final da carreira, mas ainda está rendendo. É uma opção, eu não sei, eu quero saber o que você acha aí. Comenta pra gente. Se você não deixou o like, me ajude, por favor. Você mora no meu coração, eu te agradeço todo mundo que tem deixado o like, apoiado o canal. É uma benção, o canal já está com mais de 2 mil inscritos. Glória a Deus, muito obrigado, viu, galera? Vamos para a opção número 2. Então esse aí que eu falei, o primeiro, o argelino, está na mira do Coritiba. Se o Bahia quiser, entra na briga e leva. Vou falar do número 2 aqui. Inclusive, tinham 2 caras que eu ia falar que estão na lista da matéria do ecbahia.com, que são o Luciano Vieto e o Alfredo Morales, mas quando eu fui pesquisar agora, já fecharam com outros clubes. E então nem vou trazer a ficha deles. O outro que eu vou falar agora é o Diego Costa. Você conhece muito bem esse jogador, centroavante brasileiro. Vou falar pouco da carreira dele, vou falar só o essencial, porque é um jogador muito conhecido. E o Diego Costa, no momento, está sendo alvo do Vasco. Saiu, eu estou falando aqui na quarta-feira, dia 9, saiu matéria há 4 horas atrás, dando que o Vasco tá para fechar com ele. Só que o Botafogo também entrou na briga, porque como o Tiquinho Soares se lesionou seriamente no joelho e vai ficar mais de um mês fora, o Botafogo agora quer um substituto para o Tiquinho Soares. E aí vai atrás do Diego Costa. Diego Costa não é mais nem um menino. São 34 anos de idade, ele vai fazer 35 em outubro. 1,86 m de altura, destro, brasileiro e dupla nacionalidade, porque ele jogou na seleção da Espanha, você sabe disso. Então ele jogou na seleção da Espanha, falando da carreira dele, 2014 2018, fez 6 jogos no total, marcando 3 gols. Vou falar dos últimos clubes de Diego Costa e do rendimento dele para a gente ver se vale a pena ou não. Lembrando que é jogador de salário alto, hein? O Diego Costa, não vou falar toda a carreira dele não, que é enorme, e você já sabe muita coisa. Vamos falar aqui recente, 2013, 2014, ele chega por mais ou menos 5 milhões de reais apenas, contratado pelo Atlético de Madrid da Espanha, que fez um negócio do outro mundo. Eles se armaram muito nessa compra. Ele jogou 96 jogos no Atlético de Madrid até 2014, 56 gols na Liga Espanhola e 13 assistências na passagem dele do Atlético de Madrid, na primeira passagem dele, né? E aí no Chelsea ele é comprado no ano seguinte, em 2015, por 204 milhões de reais, o equivalente ao euro convertido em real hoje. O Chelsea compra ele por 204 milhões de reais, ele joga por 2 anos no Chelsea, são 120 jogos pela equipe inglesa, jogando em alto nível, 59 gols e 18 assistências. Aí, continuando, o Atlético de Madrid compra ele de volta, imagina quanto? 322 milhões, o preço do cara só subindo. 322 milhões de reais, ele chega no Atlético de Madrid, joga até 2020 e aí faz 81 jogos, 19 gols, 13 assistências. O que dá esperança dele jogar no Brasil? Ele veio para o Atlético Mineiro, jogou no Atlético Mineiro em 2021, jogou o Campeonato Brasileiro, foram 19 jogos, 5 gols e 1 assistência, e agora, recentemente, ele está jogando na primeira divisão do campeonato inglês, pelo time chamado Wolverhampton, que ele fez lá apenas 1 gol em 25 jogos, não veio tão bem nesse último ano na Premier League, no campeonato
inglês, primeira divisão. Mas é isso, é um jogador que está acostumado a jogar em alto nível, que já representou seleção em 2 Copas. Tem aí o Diego Costa. Eu não acho que é provável que ele venha para o Bahia para, por exemplo, ficar no banco para Everaldo, por exemplo. Acho complicado ele aceitar esse tipo de coisa, sendo que tem Botafogo, tem Vasco, todo mundo querendo botar ele de protagonista. Então acho que o Diego Costa é menos provável que o Bahia traga, mas é um cara que está livre no mercado, é só chamar, negociar, dependendo do salário, assinar o contrato, ele vem a custo zero. É o jogador número 2 dessa lista. Se você não deixou o like ainda, por favor, não espere até o final, e se inscreva se não é inscrito, compartilhe o vídeo se você está achando legal e está achando que vai informar alguns amigos seus que também, ou amigas que também são tricolores. E o jogador número 3, que eu estou fazendo aqui, tudo aqui, ó. É um jogador que eu acho que eu só traria em último caso. Veja comigo. É o Nelson Oliveira, também experiente, português, 32 anos, fez agora ontem, dia 8 de agosto, 32 anos, 1,86 m, destro, centroavante também, português como eu disse. E a carreira dele, ele basicamente passou pela seleção de Portugal, inclusive em 2012, e até hoje, até recentemente, pela seleção de Portugal, fez 17 jogos pela equipe portuguesa e fez 2 gols. No campo, nos times, a carreira dele é a seguinte: do ano 2000 a 2009, ele passa pela base do Santa Maria, do Braga, do Bairro da Misericórdia e do Benfica. São todos clubes portugueses. Aí, em 2010, ele faz a participação dele primeiro no profissional, pelos times chamado Rio Ave, de Portugal. São 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Em 2011, ele vai transferido para o Passos Ferreira, de Portugal. São 31 jogos, 5 gols e 1 assistência. Em 2012, ele vai parar no Benfica. E o Benfica, ele joga 22 jogos, 3 gols, 2 assistências. Auge da carreira, atenção, auge da carreira do cara no Deportivo da Espanha. O centroavante Nelson Oliveira é contratado em 2013 pela bagatela de 31 milhões de reais. Ele joga no Deportivo, são 31 jogos, mas só 4 gols. 2014 ele vai para o Rennes, na França, 38 jogos, 8 gols. Depois 2015, o Swansea City, em Gales, 11 jogos, 1 gol. 2016 ele joga no Nottingham Forest, da Inglaterra, 29 jogos, 9 gols. 2017 e 2019 é o Norwich City, da Inglaterra, 76 jogos, 26 gols e 2 assistências. Em 2019 ele joga pelo Reading, da Inglaterra, 10 jogos e 3 gols. E aí ele é comprado pelo AEK, do futebol grego, que é onde ele está até hoje, no futebol grego. O AEK paga 5 milhões de reais e ele joga 2 anos lá, 70 jogos, 26 gols e 6 assistências. Depois ele chega no último clube, que é o que ele estava agora, o PAOK. O PAOK, ele chega a custo zero, joga 2022, 2023, 45 jogos, 10 gols e 2 assistências. Nelson Oliveira, 32 anos, você vê. Recentemente acabou indo parar na Grécia. O campeonato grego é um campeonato frágil, um campeonato com poucos times competitivos. Ele se destaca mesmo, quando a gente vê os números, em ligas inferiores do campeonato inglês, em subdivisões do campeonato inglês, e se destaca no campeonato grego. Por isso, é um jogador que eu só traria em último caso. Já é experiente, não vai evoluir mais nada, já entregou o auge da carreira dele. Se chegaria para ser um reserva do Everaldo, né? Mas poderia chegar a custo zero. Você acha que valeria a pena trazer esse jogador com a experiência que ele tem? Conta para mim se algum dos 3 você traria e quem seria o seu preferido dessa lista. E fala também se você acha que o Bahia ainda vai nos surpreender trazendo um jogador a custo zero antes do fim das negociações, da possibilidade de inscrever no bid do dia 15 de setembro. Vamos lá, galera, terminando mais um vídeo aqui, pedindo humildemente o seu like, se inscreva. Eu sou o Locutor Tricolor aqui de Valência, uma alegria trazer para vocês todas as informações a respeito do maior time do Nordeste, o melhor do mundo, com a torcida que ninguém vence em vibração. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bora Bahia, fui!